Olá, meu irmão e minha irmã. Cá estamos nós novamente para mais um exercício devocional e hoje eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Abacuque, livro que está lá no Antigo Testamento, livro de Abacuque, no capítulo 3, os últimos versículos do livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós lemos o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. É assim que termina o livro do profeta Abacuque. E do que trata esse livro, irmãos? Esse livro, tudo indica, deve ter sido escrito por volta do ano 607 a 606 a.C., ou seja, na data da primeira, da investida da Babilônia contra Judá. E o livro nos apresenta um conflito no coração do profeta Abacuque. Por quê? Logo nos primeiros versículos a gente percebe que Abacuque olha para o pecado de Judá, vê o desvio, vê a violência, vê a corrupção do povo, e ele tem uma certa inquietação, porque ele fica na expectativa do que Deus fará com o seu próprio povo, como que Deus vai tratar dessas coisas. Ou seja, há um conflito entre aquilo que ele crê a respeito de Deus, do Deus que é justo, do Deus que reina, que é soberano, e daquilo que ele está vendo na história, na vida do seu povo, na vida de Judá. Só que logo na sequência, Deus vai responder ao profeta e vai dizer que usará a Babilônia para tratar com o seu povo. E aí o profeta entra num novo parafuso, ele fala, logo a Babilônia, um povo tão corrupto, aliás, na escala de corrupção, poderia ter uma nota pior do que Judá ainda. Seria considerado mais corrupto, um povo idólatra, totalmente distante dos propósitos de Deus. Ele fala, o Senhor usará a Babilônia. Olha como que a cabeça do profeta está em conflito entre aquilo que ele percebe na história, aquilo que ele vê, e aquilo que ele crê a respeito de Deus. E é desse livro que vem uma mensagem muito impactante a respeito da fé, que nos ajuda a entender o Evangelho também, que é inclusive o texto da Escritura que Paulo cita na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, lá nos versículos 16 e 17, quando ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. Aí ele cita o texto de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé, pela sua fé. Essa partezinha final, o justo viverá pela sua fé, é o que Paulo cita lá em Romanos. Ou seja, é aquilo para o qual Abacuque é desafiado, ou seja, viver pela fé e confiar no Senhor. E é assim que termina o livro. Ou seja, após ter que enfrentar esse conflito daquilo que ele vê, da experiência histórica, aquilo que os olhos estão percebendo naquele momento, e daquilo que ele crê, e de não conseguir harmonizar essas duas visões, e eis aí a razão então do conflito interno, a falta de harmonia momentânea entre essas duas coisas, aquilo que se crê e aquilo que se vê. Então Abacuque, ao final, ele consegue descansar. Ele consegue descansar no Senhor, porque ele sabe que o Senhor está disciplinando Judá, disciplinará Judá por meio
do povo da Babilônia, mas que o Senhor também tratará com o povo da Babilônia. E é isso que significam essas palavras aqui. Ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, eu vou esperar. Na angústia, mas eu vou esperar porque eu sei que o Senhor também tratará com esse povo. E aí chegamos na parte que nos interessa hoje, que é quando o profeta dirá o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e ainda que nem haja fruto na vide, ou ainda que o produto da oliveira minta, ou ainda que os campos não produzam mantimento, ou ainda que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e ainda que nos currais não haja gado. Diz ainda que tudo isso ocorra, ainda eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, a situação que a gente vive hoje é uma situação que é bem parecida, né, com a situação de Abacuque, no sentido, na perspectiva de que quando nós olhamos para a nossa volta, isso nos traz muita inquietação. A gente está vivendo um momento de quarentena, uma quarentena que percebemos que há uma grande pressão para que ela deixe de existir, e essa pressão existe em função também da preocupação e do medo daqueles que entendem que a quarentena, do jeito que ela foi imposta, do jeito que ela está sendo conduzida, pode trazer muitos males. Eu não quero entrar aqui nesse mérito se a quarentena deve acabar ou não deve acabar, ou se ela deve acabar, como que ela deve acabar. O que eu quero dizer é que, independente de como estamos pensando o que deve ser feito, se a quarentena deve acabar ou não, todos nós sabemos que corremos muitos riscos. Corremos riscos da quarentena acabar de uma forma precipitada e isso acabar nos conduzindo a um momento drástico na questão da saúde. Corremos riscos da quarentena permanecer durante um tempo elevado e isso nos causar sérios riscos na questão econômica. Enfim, todos nós sabemos. Não há um cenário absolutamente tranquilo e favorável. Qualquer cenário que nós consigamos pensar nele, ele terá os seus pontos negativos. E esses pontos negativos não são pequenos. Não são situações fáceis da gente conviver com elas e administrá-las. Então é uma situação muito difícil. E é uma situação bem parecida com aquilo que o profeta tinha diante desse. Ele olhava e sabia, olha, a situação, o contexto é muito difícil. Mas chegou num ponto que, apesar de toda essa reflexão e desse conflito que ele teve que administrar na mente, na alma, no coração, né, de crer em um Deus justo, em um Deus soberano, em um Deus que tinha uma aliança com o seu povo, que cuidava do seu povo, e ao mesmo tempo olhar para os caminhos que a história estava delineando, e isso trazia uma certa tensão interna. É uma tensão bem próxima daquilo que a gente vive hoje, da gente pensar no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia divina e olhar para esse contexto de dor, de privação, de sofrimento, de dificuldade, seja na área da saúde, seja na área da economia, seja em ambas. Como que a gente enfrenta isso? Como que a gente vai conseguir continuar caminhando, mantendo o coração fortalecido, independente de como que as coisas vão continuar? Como que a gente vai enfrentar? Porque agora a gente precisa se preparar para enfrentar o que estiver pela frente. A gente precisa fortalecer o coração para enfrentar o que tivermos que enfrentar. E eis então o que o profeta nos diz. Ele disse, ainda que isso tudo ocorra, ele fala, eu vou me alegrar no Senhor. E aí ele vai dizer o porquê. Por que ele vai se alegrar no Senhor? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Ele diz, é o Senhor quem me fortalece, é Ele quem fortalece os meus pés. E é nele que eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Portanto, ainda que a figueira não floresça,
ainda que o fruto da vide, né, não apareça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam, que não haja ovelhas nem bois no curral, eu vou me alegrar no Senhor, Ele vai me fortalecer. Isso nos lembra as palavras de Paulo aos Filipenses, quando ele dizia lá no capítulo 4, que ele tinha aprendido a viver em toda e qualquer situação, tanto na situação de escassez quanto de bonança, porque ele dizia, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E aquela ideia ali é de um fortalecimento presente, né? Aquele que está me fortalecendo. É uma fortaleza, é um tudo poder no sentido de tudo suportar, de tudo conseguir enfrentar, desde que estivesse sendo fortalecido pelo Senhor. Então é essa a palavra para a tua edificação no dia de hoje. Que o Senhor te fortaleça, que o teu coração se volte para Ele. Nós não podemos determinar o rumo que as coisas irão seguir. Nós não sabemos qual o cálice que nos está destinado. Não sabemos. E também não poderemos escolher qual cálice iremos beber. O que nós podemos é buscar o Senhor e nos alimentar nele, dele, sermos fortalecidos por Ele, para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Então, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que de fato a tua alma se apegue a Ele, que você se apegue naquilo que a Escritura nos ensina sobre quem Deus é, e não só sobre quem Deus é, mas daquilo que Deus fez por nós em Cristo, nos reconciliando com Ele, nos dando vida eterna, nos dando perdão e nos chamando para uma vida de comunhão, para a adoção de filhos e para a santificação diária. Se renove no Senhor, se fortaleça nele. É a minha oração a teu favor e a favor de todos aqueles que amam o Senhor e que foram alcançados pela graça. Eu quero te sugerir que, encerrando o seu momento devocional de hoje, você entre aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma dessa, procure a música Essa Paz que Sinto em Minha Alma. Encerre o seu momento ouvindo essa música de louvor ao Senhor e declarando que essa paz que você sente não é porque tudo te vai bem, mas é porque você ama o teu Senhor e é Ele que nos faz andar, não olhando as circunstâncias, mas olhando o amor dEle. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um ótimo dia, fortalecido nele.